Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar do patrimônio, tá? Patrimônio dos fundos. Então, tamanho importa num fundo imobiliário? Eu acho que importa, tá? Por quê? Porque quanto maior o patrimônio do fundo, patrimônio em si, e a gente, por exemplo, a gente tem essa informação aqui, ó, por exemplo, essa aqui é a página, são só exemplos, tá? Não é recomendação de absolutamente nada. A página aqui do KNRI, a gente tem aqui nas informações o patrimônio líquido dele, ó, 3 bilhões e meio de reais. Do BCFF, que é um fundo de fundos, nós temos ali 1 bilhão e 200 milhões de reais, então um fundo grande dentro da indústria de fundos, né? Nós temos, por exemplo, o RBRF11 já não é um fundo tão grande assim, tem 572 milhões de reais, tá? Então, gente, tamanho importa. Por quê? Vamos ordená-los aqui, dentre os fundos que participam do IFIX, aqueles com maior patrimônio. Então, gente, olha aqui, ó. Aqui está um pouquinho desatualizado. O patrimônio dele é 4 bilhões, né? Mas lá é o que tem o KNRI. Não, o KNRI está aqui, ó, 3 bilhões e meio. Está aqui, eu confundi. Então, gente, olha só. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, os valores, por exemplo, RBVO11, é um fundo que tem 15 milhões de reais. E isso não é nada. O que pode acontecer num fundo de 15 milhões de reais? Absolutamente tudo, certo? Ele pode ser dissolvido, ele pode ser comprado por outro fundo que pode não ter o mesmo interesse, ele pode emitir cotas e diluir muito a tua participação. Uma coisa que, se você pegar num fundo que vai ter bilhões de reais, todas essas coisas vão ser muito mais difíceis de acontecer. De um fundo de bilhões de reais ser dissolvido ou ser comprado por outro de maneira que não seja interessante para os atuais cotistas, né? Fazer uma fusão desfavorável, a chance diminui muito, certo? Agora, um fundo pequenininho, ele pode ser colocado no bolso de um fundo grande. Então, ele é meio que sardinha, certo? Uma sardinha um pouco maior, mas é uma sardinha. E está sujeito a ser engolido aí por outras coisas. A questão da emissão de cotas, né? Quando o fundo chama cotas, aí o que acontece? Você tem um fundo aí de 50 milhões de reais, tá? Que é pouco também. O que acontece? Esse fundo, vamos supor que ele venha apresentando um bom pagamento de aluguel, uma estabilidade, um fundo bacana, legal, mas é pequeno, 50 milhões de reais. E aí, de repente, troca o gestor, acontece qualquer coisa, e o gestor lá resolve ir a mercado, pedir mais cotas, né, fazer emissão de cotas, porque ele quer investimentos novos, ele quer comprar mais coisas, enfim, ele quer aumentar o fundo. E aí nós estamos correndo um risco, porque aquele fundo que era bom, que era previsível, que fazia tudo certinho, ele pode de uma hora para outra pedir 100, 150, 200 milhões de reais no mercado, pode conseguir vender essas cotas, e aí a tua participação fica diluída. Porque assim, ó, os fundos que vendem cotas, que emitem cotas, em geral, eles dão o direito de preferência para o cotista atual. Mas o cotista atual pode não ter dinheiro ou pode não querer investir mais naquele fundo. Ele pode estar satisfeito com a posição atual. Só que se o fundo está emitindo cotas e está aumentando o capital, obrigatoriamente vai diminuir a participação daquele investidor mais antigo, se ele não quiser comprar mais cotas. Então é um problema, certo? E pode mudar o perfil, pode mudar o desempenho. Né? Um fundo aí que tem 50 milhões de reais ou que tem 100 milhões de reais, que é pouco, são pequenos. O que acontece? E eles fazem uma emissão que é o dobro, que é o triplo do valor deles, eles podem comprar ativos que não vão ter, por exemplo, um yield bom, que de repente, com relação ao que eles já tinham em carteira, pode não ser legal, e aí está sujeito a desmanchar uma coisa que era boa, certo?
Qual ponto de corte seria interessante? Não existe, pessoal, tá? Não existe. Isso é extremamente subjetivo. Mas o que eu posso dizer para vocês, que eu vejo assim, nas recomendações das corretoras, dos analistas que podem fazer recomendações e tal, eu vejo que um ponto de corte a ser pensado, a ser estudado, não é recomendação, é de R$ 1 bilhão, tá? Então eu vejo que os fundos que são bastante ventilados na imprensa especializada são fundos que têm patrimônio maior do que R$ 1 bilhão, tá? Então assim, na nossa opinião, nos nossos estudos aqui, tamanho do fundo importa, e muito, porque a gente reduz muito o risco de alguma mudança muito súbita que pode não ser favorável, que pode ser difícil de avaliar e que pode ter consequências imprevisíveis, certo? Então, um jeito de você sair de investimentos de mais risco é investir em fundos já consagrados, e o fundo, para ser consagrado, ele precisa ter um patrimônio grande. Outro aspecto, nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, é que o fundo grandão, o fundo grande mesmo, de patrimônio robusto, acima de R$ 1 bilhão, com certeza vai ter uma diversificação bem ampla, certo? Já fundos de, por exemplo, R$ 200 milhões podem ter um ativo só e não serem suficientemente diversificados. Mas isso é assunto para outro vídeo. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.